Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa. Na nossa aula dessa semana, nós vamos dar continuidade no assunto que a gente teve da aula da semana passada. Então, só para relembrar, semana passada a gente teve aula sobre os principais resíduos, quais eram as classificações deles, né, como eles eram classificados e como que deveria ser feito o descarte desses resíduos. Então, vocês viram aí os tipos de resíduos biológicos, resíduos químicos, resíduos radioativos, resíduos comuns e como eles deveriam ser descartados. Então, para dar continuidade nesse assunto, na aula dessa semana nós vamos ver um pouquinho da parte de equipamentos de proteção individuais, os EPIs, e também vamos ver pela parte de equipamento de proteção coletiva, que são os EPCs. E vamos também ver alguns dos materiais que vocês vão se deparar na parte de laboratório clínico e também na parte de farmácia de manipulação. Então, vocês vão, na aula de hoje, vocês vão encontrar alguns materiais, alguns instrumentos que são encontrados, né, aí tanto na parte do laboratório de manipulação, quanto também no laboratório de análises clínicas. Então, vamos lá. Equipamentos e materiais. Então, como eu falei para vocês, né? Então, a gente vai começar vendo a parte de alguns equipamentos e materiais que nós vamos encontrar tanto em laboratório de análises clínicas, quanto também em farmácia de manipulação. Então, esse primeiro slide, a gente vê a balança. Então, vão ter dois tipos de balança, a balança analítica e a balança semi-analítica. Qual que é a finalidade da balança? A balança vai ser um instrumento que vai ser utilizado para determinação da massa, ou seja, é utilizada para fazer a pesagem aí dos produtos, né, que vão ser utilizados aí, principalmente nas farmácias de manipulação. A gente faz muita pesagem, né, de recipientes, de princípio ativo, de soluções que a gente vai utilizar ali durante a manipulação de um produto ou algum medicamento. Então, a balança ela é muito utilizada. Então, a gente vai ver que como tem duas balanças, a analítica e a semi-analítica, qual que vai ser a diferença delas, né? Então, a mais utilizada, principalmente em farmácia de manipulação, vai ser a balança analítica. A balança analítica, tem uma precisão muito grande, então ela consegue aí ter uma precisão de 4 a 5 casas após a vírgula. Então, o que isso significa? Que ela, muitas vezes, por ela ser tão sensível, a gente tem que tomar um pouco cuidado na hora de fazer a pesagem, né, nela, porque muitas vezes só de apoiar no local, no balcão, na mesa onde ela se encontra, pode dar ali uma alteração no valores ali que vão estar, né, aparecendo na balança, por ela ser muito sensível. Então, a gente vê que a precisão dela é de 4 a 5 casas após a vírgula. Então, a gente consegue fazer pesagens aí de concentrações bem baixas. Então, isso aí é muito utilizado em farmácia de manipulação e é de extrema importância. Já a balança semi-analítica, ela vai ter uma precisão um pouquinho mais baixa. Então, ela vai ser, não que ela não seja também com muita precisão, mas é um pouco menos do que a balança analítica. Então, ela vai ali ter uma precisão de 3 ou menos casas após a vírgula. Então, as duas são instrumentos, né, são equipamentos utilizados principalmente para fazer a determinação da massa, ou seja, utilizados para fazer a pesagem aí do material a ser utilizado. Grau e pistilo. O grau e pistilo é esse que está aparecendo aí na figura ao lado, né? Então, ele é usado principalmente para fazer a trituração e pulverização de sólidos em pequenas escalas. Então, muitas vezes nós vamos colocar ali, né, algum material sólido, onde a gente precisa fazer uma trituração e uma pulverização, onde a gente consiga transformar ele numa quantidade, ou seja, em tamanhos pequenos. Né? Então, a gente vai utilizar o grau e o pistilo. O pistilo vai ser o que você vai utilizar para fazer, né, macetar aí, principalmente o produto, e o grau vai ser o recipiente. Então, o que isso facilita, né? O que ajuda o grau e o pistilo? Então, eles facilitam a dissolução de amostras do estado sólido, ou seja, eu consigo aí
fazer com que essas amostras de estados sólidos consigam ser transformadas através deles em quantidades menores, né? Quantidades menores não, em concentrações menores, né? Muitas vezes a gente pega um sólido um pouquinho mais denso, um pouquinho mais grossinho, então quando a gente faz essa trituração, a gente consegue fazer ele ficar mais refinado, mais fininho, mais pequeno. Então, essa é a finalidade aí do grau do picheiro. O Becker. O Becker é muito utilizado em laboratório e ele serve para fazer reações entre soluções, dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação e aquecer líquido. Então, o Becker, ele é um recipiente que a gente vê que o fundo dele é achatado. Então, isso facilita com que a gente consiga aquecer ele, principalmente sobre a tela de amianto, que a gente vai ver nos slides a seguir, que é um equipamento utilizado aí para fazer o aquecimento de líquidos. Então, o Becker, né, ele é uma vidraria que é utilizado em laboratório e serve para todas essas funções, reações entre soluções, dissolver substâncias, efetuar reações de precipitação e aquecimento de líquidos. Tela de amianto. A tela de amianto, como a gente viu, né, já exemplificando ela no slide anterior com o Becker, ela é um suporte que utiliza ali principalmente para as peças, né, as vidrarias conseguirem serem aquecidas. Então, essa tela de amianto, ela tem a função de distribuir de uma maneira uniforme o calor ali que vai ser recebido pelo bico de Bunsen. Então, normalmente vai ser um conjunto, né, que vão ser utilizados aí para fazer a parte de aquecimento aí, principalmente dos líquidos e que vão estar nas vidrarias. Então, o bico de Bunsen, ele vai ter um conjunto, né, junto com a tela de amianto, que vão conseguir formar esse equipamento que vai fazer o aquecimento aí da superfície. Tripé. O tripé, ele faz parte aí desse conjunto, desse equipamento que eu falei para vocês, que vai conseguir fazer o aquecimento aí das substâncias, né, dos líquidos. Então, o tripé, ele vai ser um substentáculo que vai efetuar aquecimento de soluções em vidrarias diversas. Então, ele é utilizado em conjunto com a tela de amianto. Então, ele vai ser colocado junto com a tela de amianto e também o bico de Bunsen. O bico de Bunsen é nada mais do que a fonte de aquecimento, que vai ser utilizado ali, então, onde vai sair o calor, né, o fogo, e ele vai aquecer a tela de amianto, e a tela de amianto que vai proporcionar aí o aquecimento da vidraria e, consequentemente, fazer as reações aí química, física que a gente vai ter com o processo aí de fervura do líquido presente. Funil de vidro. O funil de vidro, ele vai ser usado em transferências de líquidos. Então, a gente usa muito quando a gente vai fazer um processo de filtração ou vai transferir um líquido para um outro recipiente, né, uma outra vidraria. Então, a gente acaba utilizando o funil de vidro. Então, ele também pode ser utilizado em filtrações, separações de fases, né? Ou seja, fases heterogêneas, quando tem dois tipos de fases distintas, né? Então, o que são fases heterogêneas? Fases que, na realidade, muitas vezes não se misturam, como água e óleo, né? São duas fases. E aí a gente consegue fazer esse tipo de separação através do funil de vidro. Vidro relógio. O vidro relógio, ele tem uma forma côncava e ele parece mesmo com o aspecto de um vidro de um relógio. E ele é usado principalmente para a gente fazer análise de evaporação e algumas outras análises que vocês vão fazer aí dentro de uma farmácia de manipulação. Porém, esse vidro ele não pode ser aquecido igual o Becker que a gente viu no slide anterior. Então, não vão ser todas as vidrarias que a gente vai conseguir utilizar ali o conjunto do tripé, a tela de amianto e o bico de Bunsen, que é o conjunto aí de aquecimento, né, das vidrarias. Então, o vidro relógio, ele não vai conseguir, ele não pode, no caso, ser aquecido diretamente.
Bastão de vidro. O bastão de vidro, ele vai ser um bastão maciço de vidro e ele vai ser utilizado para você fazer a parte de soluções, agitar, né, um líquido dentro de uma superfície, manter as massas líquidas em constante movimento e também auxilia na parte de filtração. Quando vai fazer um processo de filtração, né, de algum, você acaba utilizando também o bastão de vidro. Então, a gente utiliza muito para mexer, né, fazer essas dissoluções aí do material que você vai estar manipulando ali naquele momento. Proveta. A proveta, ela é muito parecida, né, com o Becker, porém a gente vê aí na ilustração do lado que ela tem a sua base ali, né, com uma superfície de plástico. Por quê? A proveta ela não pode ser aquecida e a finalidade dela, ela é para fazer principalmente a parte de medição de líquidos. Então ela vai ter ali concentrações, né, vai ter as referências de medidas no seu tubo e também ela é utilizada para fazer a transferência de volumes de líquidos de um recipiente para uma vidraria para outra. Então essa vai ser daí no caso a utilidade dela. E lembrando que ela não pode ser aquecida igual o Becker que a gente viu nos slides anteriores. Então ela é mais utilizada para fazer a parte de medição de volumes. Balões. Então, os balões, que são esses ilustrados na figura, a gente vê que vai ter o balão volumétrico e o balão de fundo chato. Então, o balão volumétrico, ele possui volume definido e ele é utilizado para fazer a preparação das soluções em laboratórios. Então, os balões normalmente volumétricos, a gente vê muito, né, em filmes aí que tem laboratórios, que é onde sai, né, aquelas substâncias com fumacinha. Então, eles são bem referenciados. Então, o que a gente vai ver nos balões volumétricos? Quais que vão ser a utilização deles? Então, a gente vai ter o balão de fundo chato e o balão de fundo redondo. O balão de fundo chato, ele pode ser aquecido, né? Porque ele vai ter o fundo chato e aí ele consegue colocar ele em cima ali do recipiente da tela de amianto e do conjunto do tripé ali com o bico de Bunsen. Então, nós utilizamos eles principalmente para fazer soluções ou reações que vão ter desprendimento de gases. Então, normalmente, ele é utilizado para fazer esses tipos de reações com recipientes líquidos em seu interior. Então, essa é a utilidade do balão de fundo chato. Já o balão de fundo redondo, né, diferente do fundo chato, ele é utilizado principalmente em sistema de refluxo e evaporação a vácuo. Que aí ele é diferente do balãozinho de fundo chato, né? Que a gente vê que a gente consegue apoiar ele ali e ele ficar apoiado principalmente na tela de amianto com o conjuntinho de tripé e aí, no caso, o bico de Bunsen. Então, a finalidade do balão de fundo redondo vai ser refluxo e evaporação a vácuo dos sistemas. Erlenmeyer. O Erlenmeyer ele vai ser utilizado normalmente para fazer aquecimento de líquidos, igual o Becker, dissolver substâncias, quando a gente quer dissolver alguma substância sólida, a gente também acaba utilizando ele, e proceder reações entre soluções ou, se não, titulações. Então, essas vão ser as utilizações dessa vidraria, que é o Erlenmeyer. Estufa. A estufa, na realidade, ela vai ser um equipamento que ele vai ser utilizado para a parte de secagem de materiais e sólidos em geral. Então, normalmente, quando você, dentro do laboratório, né, ali da farmácia de manipulação, vai ter a parte das vidrarias e dos equipamentos que vão ser lavados após o uso. E aí eles normalmente não podem ser secos, né, aí por panos, né, ou papel. Então, normalmente, como que a gente faz a secagem? A gente coloca esses equipamentos, essas vidrarias, na estufa. E a estufa que vai fazer a secagem aí, principalmente desses materiais.
Outra coisa também que nós conseguimos fazer com a estufa é a determinação da umidade de algumas substâncias. Então, ela também pode ser utilizada para isso. Então, lembrando que a estufa, esse tipo de secagem, ela consegue principalmente matar algumas bactérias, algum micro-organismo ali que estão presentes. Então, por isso que normalmente dentro de laboratório, a maioria aí das vidrarias, dos materiais, eles que não, no caso, que conseguem suportar altas temperaturas, vão ser secados ali dentro da estufa. Encapsuladora. A encapsuladora vai ser utilizada na farmácia de manipulação. A encapsuladora é o equipamento que nós utilizamos principalmente para fazer as cápsulas. Então, aí na figura a gente vê, né, que é essa encapsuladora, que é onde vocês vão colocar as cápsulas, separadas, né, no caso, em duas partes, e aí vocês vão fazer a manipulação ali dos sólidos, né, dos princípios ativos que vai conter dentro dessa cápsula. Então, a encapsuladora, normalmente ela vai ter vários tamanhos de acordo com a cápsula que você vai manipular. Então, é bem interessante, né? Vocês conseguem ver aí a parte da encapsuladora aí manual, que é aquela que é bem utilizada em farmácias de manipulação para fazer a manipulação de cápsulas de diversos tamanhos, que a gente vai ver nas aulas, né? Nas próximas aulas, que existem vários tamanhos aí de cápsulas, de acordo aí com o princípio ativo, recipiente, né? Densidade aí que o material, no caso, apresente o princípio ativo para a sua manipulação, que vai ser o determinante aí para a escolha da cápsula. pHmetro ou medidor de pH. Então, o pHmetro ou medidor de pH, ele vai ser um aparelho usado para medição de pH. Então, normalmente, quando vocês vão fazer em farmácia de manipulação algum creme, alguma base, então, normalmente, a gente tem que sempre ver ali se o pH está dentro dos valores de referência, porque senão você acaba desandando ali a substância que você vai estar preparando. Então, o pHmetro ele vai ser constituído basicamente por um eletrodo e um circuito potenciômetro. O aparelho ele tem que ser calibrado, né, ajustado periodicamente, e ele tem que ser ajustado, né, de acordo com os valores referenciados em cada soluções de calibração. Então, depende do que você vai manipular ali, né, o que você vai estar manipulando naquele momento. Então, aqui a gente vê, né, o pHmetro fazendo aí, no caso, a medição do pH. E o pH ele é importantíssimo, principalmente para fazer cremes, hidratantes, né? Então, essas substâncias, né, esses materiais, eles têm que estar ali com o pH dentro dos valores de referência, porque senão ele acaba nem conseguindo se tornar uma substância ali, no caso, um creme, né, o aspecto de creme ou o aspecto, muitas vezes, de uma pomada, de um gel. Então, o pH ele tem que estar dentro certinho dos valores de referência. Autoclave. Autoclave a gente vai ver, né, que em laboratórios, então, qual que é a finalidade do autoclave? A estufa, como eu falei para vocês, ela é utilizada para fazer a parte de secagem, determinação também, né, da quantidade de umidade de alguns materiais, e ela consegue também fazer uma ação ali bactericida e eliminação de alguns micro-organismos que muitas vezes não suportam algumas temperaturas elevadas. Porém, a estufa, a gente sabe que ela não consegue matar todos os tipos ali de micro-organismos, né? Seres como vírus, que podem estar presentes ali naquele material. Já o autoclave, ele vai ser um aparelho que consegue fazer a esterilização desses materiais ali, principalmente através do calor, o calor úmido sob pressão. Então, o autoclave, ele vai conseguir esterilizar esses materiais para eles conseguirem serem reutilizados novamente. Então, essa vai ser a diferença aí do autoclave para a estufa, que muitas vezes a gente vê, né? Quando as pessoas vão fazer cirurgias e aí acabam sendo reutilizadas novamente, principalmente os instrumentos cirúrgicos,
esses instrumentos eles devem ser o quê? Autoclavados, né? Para eles conseguirem ser reutilizados e estarem estéreis aí para suas reutilizações. Então, o que a gente vê muito hoje em dia principalmente em manicures, né? Onde elas, muitas vezes, por isso que a gente sempre tem que utilizar o quê? O nosso alicatinho próprio. Por quê? Porque as manicures, elas não têm autoclave para fazer a parte de esterilização ali do alicatinho. E aí, muitas vezes, a pessoa que está utilizando aquele alicatinho ali, compartilhando com outros clientes, pode ser que esteja correndo risco de pegar alguma doença infecto-contagiosa, né? Como, por exemplo, a hepatite C, que ela é uma doença aí que é muito transmitida principalmente por essa via aí, através de alicatinhos de unha. Então, como a manicure ela não tem esse instrumento, ela não tem um autoclave, o correto é sempre as pessoas, né, no caso, que forem fazer ali a mão, o pé, sempre levar o alicatinho próprio. Porque normalmente o que a manicure pode ser que ela tenha é uma estufa. Só que lembrando que a estufa ela não consegue esterilizar, no caso, o material. Então, por isso que é bom sempre levar o seu próprio alicatinho. Centrífuga. A centrífuga ela vai ser um equipamento que vai acelerar a sedimentação, ou seja, a decantação de sólidos em suspensão em líquidos. A gente usa muito a centrífuga, principalmente para fazer a parte de análises de sangue, fazer a separação sangue, soro, plasma, porque ela consegue acelerar esse processo de sedimentação. A gente utiliza também a centrífuga para fazer análise de urina. Então, a centrífuga ela é muito utilizada porque ela consegue acelerar esse processo de sedimentação e decantação aí do sólido em suspensão de líquido. Pipeta. A pipeta, a gente vai ter 3 tipos de pipetas. A pipeta é um instrumento que nós conseguimos aí fazer medir, né, quantidades pequenas ou um pouquinho maiores de concentrações de líquidas, né, para colocar aí em um outro recipiente. Então, vai ter pipeta graduada, volumétrica e a pipeta automática, que é a mais utilizada hoje em dia. A pipeta graduada, ela vai ser usada para medir pequenos volumes que geralmente estão ali graduados em 0,1 ml. Já a pipeta volumétrica, ela serve para medir volumes específicos e ela vai ser constituída, no caso, de um tubo com um bulbo, né? Então, ela mede volumes com elevada precisão. Já a pipeta automática, ela vai ter como vantagem a rapidez e o uso para medir volumes reduzidos. Então, a gente consegue medir vários tipos de volumes e muito mais rápido, porque você só coloca, né, no caso, a concentração que você quer fazer a medição e automaticamente, só de apertar, ela vai puxar a quantidade desejada. Nos outros tipos de pipeta, tanto a graduada e a volumétrica, lembrando que uma coisa que é errada, que muitas vezes algumas pessoas fazem, é o quê? Puxar o líquido com a boca na pipeta. Isso daí não deve ser feito, porque você pode automaticamente engolir esse líquido e se contaminar. Tanto se for produtos químicos, você pode engolir aí e sofrer, né, alguma intoxicação, como também se for materiais biológicos, no sangue, você pode muitas vezes acabar aí engolindo e se contaminar aí com alguma doença. Então, a gente vê aqui, né, as pipetas. Essa daqui à direita é a pipeta automática e as outras é a volumétrica e a graduada. Então, a diferença delas, no caso, igual foi dito ali, é a parte de agilidade, né? Então, hoje em dia, as pipetas são mais utilizadas, a pipeta automática, para a gente, no caso, na hora de fazer a manipulação das amostras ali, que devem ser analisadas, é muito mais rápido e mais ágil a gente utilizar as pipetas automáticas do que as pipetas manuais, né? Aquelas que você tem que muitas vezes ficar pela pressãozinha do dedo ali pegando a concentração correta. Então, demora um pouquinho mais tempo. Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho dos EPIs. Então, esses equipamentos e materiais que nós vimos, né, nos slides anteriores, todos eles são encontrados em farmácias de manipulação
e também em laboratórios de análises clínicas. Então, vocês conseguem encontrar aí todos esses equipamentos, materiais e vidrarias, tanto em laboratórios de análises clínicas, como também em farmácias de manipulação. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, que daí, no caso, são os equipamentos que as pessoas, né, no caso, os profissionais da saúde, vão utilizar ali para ter uma proteção individual e também para ter uma proteção coletiva, ou seja, da equipe que está trabalhando com ele. Então, os equipamentos de proteção individual. Então, o que vão ser? Vão ser todo dispositivo ou produto que é de uso individual, né, do caso da própria pessoa, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, são equipamentos que devem ser fornecidos ali ao profissional durante ali, né, no caso, a sua rotina de trabalho. E são obrigatórios, principalmente em farmácias de manipulação ou laboratórios de análises clínicas, ou muitas vezes no setor de coleta de sangue, né, ou material biológico. Quais que vão ser esses equipamentos de proteção individual? Então, aqui a gente vai falar de alguns, né? Então, o jaleco, proteção para os olhos e o rosto, no caso, óculos, né? Luvas e proteção respiratória, mas também alguns laboratórios ou dependendo do tipo de laboratório, dependendo da farmácia de manipulação, você coloca a farmácia de manipulação o Propé, e alguns laboratórios eles recomendam alguns sapatos, né, especiais ali para a pessoa, no caso, trabalhar, fazer a manipulação do material ali que ela tem na rotina de trabalho. Então, proteção respiratória, a máscara, né? Então, a máscara a gente está vendo aí, né, atualmente, está sendo bem utilizada, então as pessoas elas estão conseguindo, né, ver qual que é a importância da máscara, e a grande maioria da população não tinha o hábito de usar máscara, né, nem muitas vezes quando estava ali no estado gripal ou quando estava com alguma doença respiratória, né, que isso aí é um defeitinho nosso. No caso, deveria sempre ser utilizado. Já no laboratório ou na farmácia de manipulação, é obrigatório o uso de máscaras, né? Então, qual que é a finalidade da máscara? Ela tem a proteção de evitar a inalação de produtos químicos, bactérias, gotículas, através das vias respiratórias. Então, a pessoa consegue, muitas vezes, através das vias respiratórias, inalar produtos químicos, bactérias, micro-organismos que estão ali presentes naquele ambiente. E também, no caso, em relação à parte do seu descarte, né? Então, elas podem ser descartáveis ou não. Então, a gente vê que o exemplo de máscaras descartáveis são aquelas máscaras que são de TNT, que devem ser descartadas aí após aí 3 horas de uso. Já as máscaras de tecido, elas não são descartáveis, porém, elas sempre têm que ser lavadas após aí, no caso, a sua utilização. O armazenamento deve ser em local seco e limpo, e se usado de forma inadequada, pode ser uma fonte de contaminação. Então, é o que está acontecendo muito, né? Então, as máscaras, o que acontece? Agora que nós estamos aí nessa época de pandemia, né? Principalmente por esse vírus, então, as máscaras, elas têm que ser utilizadas da forma correta, independente se é máscaras descartáveis ou se são máscaras que podem ser reutilizadas, como as de tecidos. Porém, as de tecidos, elas têm que ser o quê? Lavadas, né? Periodicamente, para sua reutilização. Porque se não acontece esse processo de lavagem dessas máscaras, acaba acontecendo uma proteção inadequada e, consequentemente, ela vira uma fonte de contaminação. Então, ela acaba não protegendo nada, ela acaba o quê? Contaminando a pessoa. Então, tanto a descartável, ela tem que ser utilizada num período aí de 3 horas se ser descartada, quanto a de tecido, ela pode ser utilizada aí num período e proximamente a ser o quê? Lavada para sua reutilização. Então, aí a pessoa que tem uma máscara de tecido, ela tem que estar sempre o quê? Ter mais do que uma, né, para fazer a sua lavagem. Ou se tiver uma, sempre lavar ela todo dia ali para fazer a sua reutilização.
Óculos. Os óculos aí vão ser um tipo de EPIs, né, que são proteções para os olhos. Então, eles vão proteger os olhos do trabalhador de borrifos, salpicos, gotas, impactos decorrentes da manipulação de substâncias que podem causar risco biológico, como sangue, material infectante, etc. Como também um laboratório de, muitas vezes, produtos químicos podem respingar esses produtos químicos nos olhos. Então, os óculos, eles servem aí principalmente para fazer esse tipo de proteção. Vai proteger os olhos do trabalhador contra aí essas gotículas, né, esses pingos que podem aí estar respingando no olho do funcionário, né, do trabalhador, e contaminando, ou se não, né, causando algum malefício. Luvas. As luvas também vão ser um equipamento de proteção individual e elas são utilizadas como barreira de proteção, principalmente das nossas mãos, que vão prevenir a contaminação das mãos do trabalhador. Então, elas vão proteger o trabalhador dos riscos biológicos, químicos e físicos. Então, o que acontece? As luvas também têm que ser trocadas de acordo ali com a sua utilização. Então, não pode colocar uma luva de procedimento ali e ficar com essa luva o dia inteiro. Normalmente, ela tem a pessoa ali que faz a utilização dela, ela começa a ficar manchada, ter mudanças de cores, e aí tem que ser descartadas. Então, as luvas também, elas são utilizadas como uma barreira de proteção das mãos, né, do caso do trabalhador, e aí elas têm que ser descartadas de acordo ali aí com a sua utilização. Então, a luva, o óculos, né, a gente viu a máscara, são todos equipamentos de proteção individual. E são obrigatórios ali, no caso, a empresa fornecer para o funcionário. Jalecos. Os jalecos, eles vão ser, daí no caso, né, confecções em tecidos de algodão e que é apropriada para proteger o corpo, daí no caso do trabalhador, contra respingos de sangue e secreção, né, que muitas vezes, como vão manipular sangue, urinas, fezes ou outros tipos de secreção, ou muitas vezes até produtos químicos, e aí, consequentemente, tem que estar com um jaleco, para evitar principalmente o contato direto dessas substâncias com a pele ali da pessoa. Então, o jaleco ele vai ser essa proteção, para proteger principalmente o corpo contra o respingo dessas substâncias. Então, eles devem ser preferencialmente claros, branco, né? Por que branco? Porque o branco ele é fácil de aparecer respingo, sujeira, né? E aí, no caso, tem que ser lavados. E normalmente ele é claro para ele reduzir a absorção de calor e, consequentemente, aumentar a probabilidade ali de micro-organismos existentes ali no tecido. Então, essa é uma das finalidades. O jaleco, ele normalmente ele vai ser de manga longa e o punho dele, de preferencialmente, com elástico. Por quê? Para não ter um punho solto e aí a pessoa acabar se esbarrando em vidrarias, em substâncias que está manipulando ou ali que está preparando para fazer a análise e, consequentemente, acabar acontecendo, né, de quebrar, cair essa substância. EPCs. Então, a gente acabou de ver aí a parte dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que devem ser utilizados aí para proteger o indivíduo, né? Então, a gente viu máscara, luva, a parte de óculos, vimos o jaleco e os propés também, né? Que não estão descritos, mas os propés é a parte de proteção dos pés. Mas, normalmente, dentro do laboratório, sempre vai ser utilizado ali a parte de sapatos fechados. Não é permitido utilizar sapatos abertos dentro de laboratório e nem de farmácia de manipulação. E outra coisa também é a vestimenta, né? Então, sempre calça comprida, nunca roupas daí no caso, mais no caso short, sai. Então, sempre dentro do laboratório a pessoa tem que estar o quê? De calça comprida e sapato fechado. Já o propé, ele serve para evitar principalmente contaminação, né? E no caso do local, e aí de você trazer ali, principalmente através dos sapatos, né? Os micro-organismos. Agora a gente vai ver um pouquinho da parte de equipamentos de proteção coletiva. Então, os equipamentos de proteção individual, a gente viu que são equipamentos de proteção para indivíduos, que são obrigatórios
a serem fornecidos para os funcionários. Já os equipamentos de proteção coletivas, eles são equipamentos que também são obrigados a terem no ambiente de trabalho para promover ali a proteção coletiva, ou seja, a proteção da equipe de trabalho. Então, a gente vai ver quais que são esses daí e quais é que são encontrados dentro de laboratórios ou em farmácias de manipulação. Então, os equipamentos vão ser o lava-óleos, ducha de segurança, kit de primeiros socorros, capela de exaustão e câmeras de fluxo laminar. Lava-óleos. O que são os lava-óleos? Os lava-óleos devem estar localizados dentro do laboratório e os funcionários têm que normalmente serem treinados para saberem utilizar ele na hora correta e como utilizar. Então, ele sempre deve ser verificado semanalmente para ver se ele está corretamente sendo, no caso, funcionando. Em caso de se acontecer algum tipo de acidente, ele está funcionando ali naquele momento. Então, quando ocorrer acidente com derrame de materiais, principalmente nos óleos, produtos químicos, biológicos, normalmente a gente usa esse tipo de equipamento de proteção coletiva, que é o lava-óleos. Então, esses devem ser lavados por no mínimo 15 minutos. Então, os lava-óleos, como que eles são? Eles parecem aqueles bebedouros, né, que você coloca, que tem escolas, né, que acaba bebendo água direto nele. Então, eles são dois, parecem dois daquele, que normalmente a pessoa que vai estar ali com algum tipo de material nos olhos, né, que respingou nos olhos, ela vai chegar e ela vai apertar os dois junto e vai colocar o olho ali naquele local onde e vai ficar lavando ali os olhos ali durante aí no mínimo 15 minutos para tentar tirar ali toda essa substância, esse material que se encontra nos olhos delas. Outro equipamento que tem que ter aí no caso, né, é uma ducha de segurança. Essa ducha de segurança é um chuveiro, né? Então ele deve estar montado dentro da área do laboratório, em local de fácil acesso por todos os setores, e o acionamento deve ser fácil para que o funcionário, mesmo com os olhos fechados, possam acioná-la. Então deve ser checados também mensalmente para ver se está corretamente funcionando. Então a ducha de segurança é um chuveiro aí em caso respingue no corpo, ou casos de queimaduras, em casos de ácidos, né, produtos químicos, consiga aí fazer a lavagem aí, principalmente rápida, né, do corpo da pessoa. Então, é como se fosse um chuveiro. Kit de primeiros socorros. O kit de primeiros socorros vão ser alguns produtos, né, medicamentos, esparadrapo, band-aids, né, que vão estar ali contidos dentro de um kit para fazer principalmente o tratamento de pequenos ferimentos, né, que muitas vezes podem acontecer algum tipo de acidente dentro do laboratório, ou no caso da farmácia de manipulação. Então, devem estar disponível esse kit em todos os setores e constar de material necessário para tratamento, como pequenos ferimentos na pele ocorridos na área de trabalho. E os funcionários devem ser treinados para isso. Então, como acontece de treinamento? Saber quais que são os produtos que encontram-se dentro dos kits de primeiros socorros, como os que devem ser utilizados. Porém, lembrando que ele só deve ser utilizado para pequenos ferimentos na pele, né? E sempre todo acidente que acontece no ambiente de trabalho tem que ser notificado. Então, faz a notificação e toma ali, daí no caso, a medida necessária. Muitas vezes, sempre é bom consultar um profissional ali responsável da área da saúde para ver se está tudo bem. Mas o que vai conter dentro desses kits de primeiros socorros? Vai conter pomadas, muitas vezes ali, né, para queimadura, algum tipo de queimadura, curativos, ataduras, algodão, antisséptico, que vão estar contidos ali dentro do kit para alguns pequenos ferimentos que podem acontecer no ambiente de trabalho. Câmera de exaustão e câmeras de fluxo laminar. Essas duas devem ser utilizadas para proteção contra material volátil e proteção microbiológica, respectivamente.
Então, a câmera de exaustão e câmera de fluxo laminar, elas fazem a proteção da equipe que estão trabalhando dentro ali do laboratório contra material volátil, né, que evapora, e também a proteção microbiológica, respectivamente, né, de micro-organismos que muitas vezes estão presentes ali no laboratório devido à sua manipulação. Então, a câmera de fluxo laminar, elas podem ser utilizadas na proteção do operador ou do material no seu interior, dependendo da rotina efetuada. Então, ela protege tanto o trabalhador como também o material que está sendo ali manipulado no seu interior, de acordo com a rotina que está sendo feita, daí no caso, efetuada ali no trabalho. Então, esses que a gente viu aí, pessoal, são alguns tipos de equipamentos de proteção individual e proteção coletivas que devem ser utilizados, devem estar disponíveis ali, principalmente os profissionais ali da área da saúde que optarem por trabalhar tanto em farmácias de manipulação como também em laboratórios de análises clínicas. Então, vocês viram aí, né, os principais equipamentos de proteção coletiva e também os principais equipamentos de proteção individual. E alguns dos materiais, né, lembrando que são somente alguns, não são todos, né, esses daí são um dos mais utilizados, materiais, equipamentos e vidrarias, que se encontra aí tanto num laboratório de análises clínicas, como também numa farmácia de manipulação. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um abraço a todos e até semana que vem.